estimação ela é tão complexa quanto a nossa. Porque provavelmente aí muitas pessoas não param de pensar é que os pets, eles podem sofrer de muitas doenças similares às doenças dos seres humanos, sabiam? Sejam elas clínicas, psicológicas. Para a maioria das pessoas, quando um pet, né, está se comportando de uma forma indesejada, ou mesmo algo que está anormal no seu ponto de vista, isso vai gerando uma preocupação para o tutor. O comum, normalmente, é que ele recorra a um adestrador, um treinador para esse animalzinho, né? Para que ele consiga corrigir esse comportamento que não está correto. Só que nem sempre as questões de comportamento dos animais de estimação, eles são meramente por uma falta de educação. Eles podem também ser mais complexas e o pet precisa, na verdade, de uma terapia. Sabia que o seu pet pode precisar de uma terapia? Pois é, para falar sobre isso, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Ela que é psicóloga clínica, ela é pós-graduada em comportamento animal e gestão de pessoas, a Ângela Del Grossi. Seja bem-vinda, minha amiga. Palmas para ela. Uhul! Querida, seja bem-vinda à nossa casa. Você nunca tinha vindo ao vivo, né? Não. Sempre gravei lá no seu pet, que legal. Isso, lá no espaço. Uma coisa, quando eu chamei a Ângela para bater esse papo, gente... O que eu quero dizer para vocês? Ela trabalha muito com o ser, né? O fato de ser um cão e o fato de ser humano. E aí a gente fala assim, poxa, meu animalzinho tá com um comportamento, Ju, diferente. Mas talvez eu estou diferente também. E aí a gente se mistura nessas emoções. A gente fala sobre a terapia integrativa. É muito legal para você adaptar para o seu animalzinho de estimação, amiga. É isso mesmo, Ju. Muitas vezes nós procuramos causas mais óbvias, né, que estão ali visíveis, né, no comportamento do animal e buscamos o adestramento, que é algo que a gente tem talvez mais fácil, né, de fácil acesso. Talvez é por falta de conhecimento, também. Aí a pessoa só vai pelo adestramento também, direto, né? Exatamente. Então é importante entender que o animal, ele é não tão complexo quanto o ser humano, mas que ele entrou nessa complexidade da nossa vida humana, né, e que ele absorve muito das nossas emoções, que vivencia muito do que a gente vive no dia a dia, né? Dos nossos problemas, da nossa rotina. Quando eu conheci a Ângela, vou até falar para vocês, ela é consteladora familiar também. E ela falou que ela faz a constelação com os animaizinhos de estimação junto. Presente junto com a família, nos bonequinhos e tal. E os animais revelam muita coisa, até posições que eles ficam, ou de frente ou de lado de costas para esse tutor, que dá um sinal de alguma coisa também. Sim. Que maravilhoso, Sim. né? Hoje pela manhã, inclusive, eu fiz uma constelação multiespécie e a tutora queria entender justamente essa relação, o porquê de tanta semelhança entre eles, né? Por que que ela e a cachorrinha pareciam tanto, tinham o mesmo perfil, as mesmas emoções e adoecem muitas vezes do mesmo problema. Então, assim, é um problema na coluna, o tutor tem, o pet tem também. É um problema no intestino, o tutor tem, o pet tem também. Que impressionante. É bem interessante. E aí, não necessariamente está relacionado ao cão absorver aquelas emoções do tutor. Isso acontece também. Mas existe uma identificação do pet com esse tutor, né, que na constelação familiar nós chamamos que eles estão honrando esse sistema que eles estão pertencendo. Exato. E eles se identificam com esse tutor não só na forma de se comportar, de sentir, mas também com traumas que você vivenciou na sua infância, né, no decorrer aí da sua vida. E você percebe que nessa de hoje cedo, por exemplo, a tutora ela tinha traumas de infância da época escolar e que ela percebia no pet também, as mesmas dificuldades em ter autonomia, em ter uma independência, né? E a ansiedade de separação, esse hipervínculo que foi criado entre eles, não foi da convivência de agora, mas foi dessa identificação anterior que elas já tinham. Impressionada. Bem interessante. Então, eu não sabia que dava para saber sobre o porquê que o animal é tão parecido com o tutor ou o contrário também. Sim, existe uma semelhança muito grande. A constelação chamada? Familiar multiespécie. Multiespécies, que sensacional. Pode colocar a primeira tela, produção? A gente vai explanar um pouco mais esse assunto. Acho que eu sempre falo que eu, como mãe, eu sempre eu falo que eu sou mãe do Mestre da Preta, que sou minha Naomi, meus dois schnauzerzinhos. Eu sou louca de amor, eu mato e morro por aqueles dois. E olhando agora, a Preta e o Mestre são tão eu, amiga. São tão eu. Não pode ver o negócio que o Mestre já deita, já desaba, se desmonta. Tem uma cara de tranquilidade quando tá em casa.
Mas quando tá fora, enérgico, nervoso, aquela coisa toda. E tem coisas que é gostoso você enxergar, falar, nossa, parece comigo. E tem coisas que fala, meu Deus, até isso, né? Mas pelo amor de Deus, gente, tem coisa que é assim, né? Verdade. Coloca a primeira tela, produção, pra gente já... A primeira perguntinha, na verdade, o assunto que a gente vai tratar, tá? Fico aqui no aguardo pra gente começar. A gente vai dividir essas telas, tá? Quando eu falei pra você, amiga, quando a gente fala dos animais precisarem de apoio, de terapias, é nesse âmbito de ser um psicólogo, não é o fato de um psicólogo, mas se eu, Juliana, estou fazendo um acompanhamento com psicólogo, com psicanalista, enfim, né, fazendo essas terapias integrativas pra minha vida, saiba que você pode fazer pelo seu animalzinho, acupuntura e outras terapias também, né? Então, ele vai precisar, assim como a gente, de um psicólogo. Sim, né? O psicólogo, nesse caso, ele vai atuar de uma maneira sistêmica. Né? Então, ele vai olhar para o sistema, ele vai olhar para a família. Assim como atender uma criança, um adolescente, você não vai olhar só para essa criança, só para esse adolescente. Você vai ter que olhar para o contexto onde ele está inserido. Então, o psicólogo, quando ele entra para atender uma família multiespécie, ele entra com esse olhar, né? Do sistema, do contexto, por que esse pet está com esse comportamento adoecendo. E muitas vezes nós precisamos do complemento, do olhar de outros profissionais, né? Por isso as terapias integrativas, elas são muito importantes. Então, muitas vezes entra ali um fisioterapeuta fazendo uma acupuntura, um reiki, um alinhamento de chakras, cromoterapia, para né, que as luzes também ajudam no equilíbrio, no bem-estar desse animal. Ozonioterapia. Ai, ozonioterapia, gente. Exato. Então, existem várias terapias para controle de dor, né? Então, a gente entra aí controlando um sintoma, até que então um outro profissional vai trabalhando a causa, né, para aliviar a dor desse pet. É multidisciplinar também, literalmente. Exatamente. Né? Entra ali o cardiologista fazendo uma avaliação, a nutróloga, né, colocando aí a questão da alimentação natural. Os meus estão todos na alimentação natural também. Sou super fã. A qualidade de vida melhorou muito. Tá aí uma pauta, amiga. A alimentação natural para os nossos pets, hein? Fantástico. Tenho dois que são cardiopatas já, perderam peso. Essa redução de peso ajudou no condicionamento físico, são mais dispostos. Então... Parece que a ração embolota não desenvolve, né? Porque ficam tem conservante, né? Então, assim, quando você pode Mas tem que saber qual também, né, a alimentação correta da A nutróloga faz o cardápio deles, eu cozinho e tem a parceria também de uma empresa aqui de Maringá, fantástica, que fornece alimentação natural. Então, assim, já existem profissionais que fazem o cardápio, que tem a produção do alimento. Você mesmo pode fazer em casa, porque afinal de contas é prazeroso também cozinhar para eles. É o tal né? do bem-estar que vocês estão vendo aí na tela, bem no finalzinho ali a gente fala sobre porque assim, a saúde mental dos nossos animais de estimação, assim como a nossa saúde mental, ela tem que estar em dia, tem que estar intacta, porque eles também sofrem essas adversidades do dia a dia. E pior, eles não falam com pessoas, eles só vivem com você e com a sua família. Então imagina, eles precisam estar bem mentalmente, precisam brincar com satisfação, precisam estar envolvidos para que a saúde mental fique bacana, e automaticamente um prolongamento do bem-estar, né? Que é essa ação bacana. O comportamento, por exemplo, uma irritação, um comportamento agressivo, não necessariamente é só o emocional. Ele pode estar com dor, né? O meu mais velho, ele sofre de uma doença crônica, que é uma inflamação no intestino. E imagina, o intestino, ele gera irritabilidade, né? E ele ficava muito mal-humorado, brigava com os outros, enfim. Entramos com alimentação natural, fez todo um tratamento. É outro cachorro, muito mais disposto, E como que você alegre. descobriu, no caso, que ele precisou de uma terapia? Essa terapia, quando a gente fala de terapia, gente, não é só o fato de entender a psicologia do animal, mas é entender o que está acontecendo com o corpinho dele, tá? Sim. Como a Ângela acabou de falar, um fisioterapeuta. Como é que a gente entende que ele precisa de uma terapia, independentemente de qual seja? Sim, o Sansão, no caso, ele tinha essa doença inflamatória do intestino, nós identificamos, passou pelo gastro, começamos o tratamento. Ok, o tratamento médico, né, e medicamentoso ali estava sendo eficaz, mas era aquela coisa assim, daí o medicamento tem uma reação adversa e você controla uma coisa e desanda a outra. E aí entrou o cardiologista também para fazer uma avaliação, então a gente entrou com o cardio, com a nutróloga para melhorar a alimentação, melhorar essa digestão, essa digestibilidade. Entrou a físio com acupuntura, com controle de dor também. Ele então, é outro, o Sansão é outro. Outro cachorro, ele e a Dalila são outros Agora tá safadinho. Agora estão tá safadinho, Sansão. E você dá longevidade pro pet, quer dizer, se você ama... Que é o que a gente quer? Que é o que a gente quer, a gente não quer que eles partam logo, né? Eu fico olhando pra Preta e comércio, meu filho, um dia você vai partir, meu filho.
a mãe vai ter que enterrar você, eu não tô preparada com ele, fica olhando, assim, porque eu vou no banheiro, ele vai junto, toma o banheiro, ele vai junto, vou pra lavanderia, ele vai Grudadinho. junto. Mas, meu Deus, nem o número 2 não me deixa em paz, fica olhando pra minha cara, assim, quem tem aí um dog que faz isso, manda foto de sem vergonha, que eu vou postar amanhã aqui no programa, esse que não te larga, igual os meus. A gente fala isso, mas é que a gente pode, tem propriedade, porque é da nossa vida, né? Eu não vivo sem os meus, meu Deus do céu. Agora, como que a gente pode identificar essa mudança comportamental? Por exemplo, o tutor, ele mudou o comportamento, seja uma agressividade, um estresse, e a gente fala que se ele buscar ajuda, melhora a saúde do pet também. Sim. Bate com o que a gente está falando aqui. Sim, com certeza. Você conhece o seu pet melhor do que ninguém. Então, qualquer alteração de humor, de comportamento, você vai ser o primeiro a perceber, porque você vai falar, opa, isso não é... fazia isso. Não fazia isso, porque está se comportando agora. E é muito interessante porque o nosso amor, né, e você que é mãe, né, sabe que a gente vai primeiro cuidar do outro para depois olhar pra gente. A minha produtora dizendo que ela tem um pug, né, Thaís Pismel? E aí, serelepe, não sossega o periquito, ansioso, agitado e ansioso. Aí, ó. Não é igual você, amiga, você é muito tranquila. Um pouco. Pra quem puxou, quem da casa. Pra quem puxou, gente, agora a gente vai saber. Pra quem que ele tá. Puxou pelo filho dela, o Dudu, diz que é elétrico. Então deve ser isso, né? Se identificou com alguém da casa. E aí você vai perceber, você vai querer cuidar do seu pet, né? E muitas vezes, na tentativa de cuidar do pet, você esquece de olhar pra você. E o pet, ele é, dentro desse sistema da constelação, a gente olha, ele é um fenômeno que revela muitas coisas sobre você. Então, é muito importante você olhar para você, que momento que você está vivendo, né? O contexto geral. Nós passamos aí os 2 últimos anos por muitas mudanças, né? Que você perdas. falou, muitas, e isso tudo refletiu na nossa vida, consequentemente na deles. Então, quanto antes eu parar para olhar para mim, como eu estou, como estão as minhas emoções, como está a minha rotina e trabalhar isso em mim, mais rápido eu consigo liberar esse pet do que ele está sofrendo também. Então, hoje em casa, é claro que eu vou tentar aliviar os sintomas do pet, eu não vou deixar ele com dor, sofrendo, mas assim que eu socorro, que eu alivio o primeiro sintoma, o Sansão tá com dor, tá com uma cólica, né, tá mancando, eu vou, lógico, entrar com analgésico, alguma coisa, vou melhorar, passa pelo veterinário, ok? Em seguida eu já olho pra mim. Opa, peraí. O que mudou essa semana na minha vida? O que tá acontecendo comigo? Eu passei por algum estresse, porque, Ju, é batata. É assim. Se ele começou a fazer alguma coisa estranha... Principalmente o Sansão. O Sansão tem uma ligação muito forte comigo, mais que os outros. Então, quando eu percebo alguma alteração nele, eu já começo a olhar e eu já percebo, poxa, mudou isso na minha vida essa semana, passei por esse estresse, então eu já procuro ali a minha meditação, a minha terapia, procuro me trabalhar e eu percebo que a recuperação dele é muito mais rápida. A Thaís fez uma pergunta muito bacana, minha produtora. Falei assim, Ju, que a gente escolhe o animalzinho pela vibração, pela emoção que a gente sente na hora, pela ligação. A gente atrai a energia, assim como a gente atrai as pessoas pela energia, o pet também. Ele nos escolhe e a gente tem uns que ficam com o olhar de pidão pra você, assim, numa feirinha que você tá lá, ele tá lá só assim, ó. Né? Quando sem vergonha não para. Daí quando você chega lá, ele faz aquela cara, igual aquele gatinho do Shrek, sabe? Com aquele olhinho. Me leva. E como tem uns que não dão bola pra você, porque ele não tá nem aí, não é a vibração. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver, tem essa energia. Vamos falar sobre constelação, vamos falar sobre alimentação. Sai daqui com 10 anos de pauta com você, porque é muito legal, amiga. E o que é bom, gente... A Ângela, ela é psicóloga clínica. E olha que legal, ela também se aperfeiçoou para entender sobre os animais, o comportamento deles. Isso é bárbaro. Então, você consegue ajudar os dois lados, as duas pontes. Hoje eu me considero uma terapeuta sistêmica mesmo. Eu não consigo atender mais só o ser humano, né? Eu tenho que atender a família, o sistema que ele está inserido para entender tudo que está impactando naquela vida, né? Então, é uma terapia bem integrativa mesmo.